Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você, invada o seu coração. Que bom pararmos esse tempo aqui juntos para refletirmos na palavra de Deus. Diante de tantas perguntas, tantos dilemas, tantas interrogações que vêm de encontro ao meu e ao seu coração, tantas respostas podem ser oferecidas, não é mesmo? Respostas que podem vir do ateísmo, respostas que podem vir da cultura à nossa volta. Satanás também tem tantas respostas a oferecer às nossas perguntas, mas nós estamos atrás da verdade. E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade não é uma teoria, a verdade é uma pessoa. E quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós descobrimos o que Jesus pretende, o que Ele quer nos dizer, ou quais as respostas Ele pode nos oferecer para essas grandes perguntas, esses grandes dilemas da vida. Nós já temos respondido algumas perguntas aqui muito importantes, que são as perguntas: como lidar com a depressão, como lidar com a frustração, como lidar com a solidão, como lidar com essas perguntas que estão aí, né, tão à tona no contexto que nós estamos vivendo hoje. E temos aqui respondido durante esses últimos programas a seguinte pergunta: como é que eu posso vencer o desânimo? E temos refletido sobre isso em cima da vida de Neemias. E percebemos que Neemias ele tomou 3 atitudes sensatas para que o desânimo não afligisse o seu coração. A primeira, Neemias procurou novas formas de continuar o seu projeto. Segunda forma, ele se lembrou de quem era o seu líder. A sua missão era a missão de Deus. E por último, Neemias, apesar das aparências, ele permaneceu lutando. Ainda que aparentemente a sua volta parecia que nada ia dar certo, ainda assim Neemias continuou insistindo naquilo que o Senhor havia plantado no seu coração. Mas existe um outro personagem que pode nos ensinar de forma muito poderosa como lidarmos com o desânimo. E esse personagem bíblico é José. O livro de Gênesis nos conta a sua história a partir do capítulo de número 37. Você deve se lembrar que José, com 17 anos, ele teve um sonho. O Senhor havia dito a ele que ele seria uma pessoa importante. Ele alcançaria uma posição de governo, até mesmo sobre os seus irmãos e sobre os seus pais. E a Bíblia diz que por essa razão, José então ele se viu em apuros. Os seus irmãos, tomados de inveja, tomados de ódio em respeito à sua vida, então intentaram contra ele. Mas a Bíblia vai dizer para mim e para você que, apesar de todas as instâncias que vieram contra ele, José em nenhum momento desanimou. Então, quais os princípios nós podemos tirar da vida de José para que quando o desânimo, a frustração, quando nós tentarmos viver um projeto de Deus e nos depararmos com as mesmas lutas que José se deparou, os mesmos incidentes, os mesmos levantes, o nosso coração não seja tomado de desânimo, o nosso coração não seja tomado de frustração. Lembrando que o desânimo, ele vem por inúmeros motivos. Normalmente, quando nós nos sentimos incapazes, ou quando nós tentamos algo e não conseguimos alcançar, ou diante das dificuldades, nós acabamos nos sentindo desanimados, as nossas forças se esvaem. O que José fez para que o seu coração não desanimasse e ele ainda perseverasse, acreditando na promessa que Deus tinha para o seu coração? Em primeiro lugar, a Bíblia deixa muito claro que José não deixou de acreditar naquilo que Deus havia plantado na sua vida. José não deixou de acreditar na palavra que Deus havia plantado no seu coração. O texto diz que mesmo vendido como escravo ali no Egito, ou quando por causa de uma falsa acusação, José foi vendido, e foi levado ao porão, foi levado à prisão, o texto diz que mesmo nessas situações, José continuou trabalhando em prol do sonho e do projeto de Deus para a sua vida. E todos nós sabemos que a ação na vida de um cristão, ela deve ser motivada pela sua fé. Porque José acreditava na palavra que Deus havia dito ao seu respeito. José continuou trabalhando insistentemente em direção ao sonho, em direção ao propósito de Deus. Ele foi excelente no seu serviço na casa de Potifar. Ele foi excelente no seu serviço na prisão, servindo ali o chefe da prisão. E o texto diz que por causa do seu trabalho,
o seu desempenho, o seu sucesso se tornou conhecido do faraó, a maneira como Deus o usou ali para servir tanto ao padeiro como ao copeiro, se tornou conhecida do faraó e por essa razão ele então foi apossado do governo do Egito. Mas José não apenas continuou trabalhando em prol da palavra de Deus no seu coração, ele não apenas continuou acreditando, ele não se permitiu seduzir por novas propostas, ele não se permitiu seduzir por outras possibilidades. O texto bíblico diz que quando José estava ali na casa de Potifar, a mulher de Potifar se ofereceu a ele, disse: deita-te comigo. E a gente sabe que para ser esposa de Potifar, de um homem rico, de uma posição nobre, certamente essa mulher não era uma mulher feia, era uma mulher muito bonita. José não se veria tentado por uma mulher que de repente não o atraísse na sua aparência. Mas o texto bíblico diz que mesmo diante de uma possibilidade de trilhar um outro caminho, de abraçar uma rota alternativa, José sabia o que Deus tinha proposto no seu coração. E mesmo a duras penas, com muito sofrimento, com falsas acusações e com a sua sentença à prisão, o texto bíblico diz para mim e para você que José ainda assim, ele permaneceu fiel à vontade de Deus. Ele não aceitou uma rota alternativa, ele não aceitou um caminho alternativo. Pelo contrário, o texto bíblico diz que ele permaneceu fiel à palavra que Deus havia plantado no seu coração. Então, se você quer vencer o desânimo, continue trabalhando. Segundo, não aceite rotas alternativas para a sua vida. E por último lugar, a história de José mostra para mim e para você que José entendeu que todo o sofrimento que ele estava vivendo, de alguma forma estava trabalhando, cooperando para o momento em que ele seria senhor ali no Egito, que ele seria governador na terra do Egito. O texto bíblico termina na história de José dizendo para mim e para você que quando os seus irmãos foram apresentados a ele, José voltou-se para eles e disse: olha, fiquem tranquilos, não existe nenhum tipo de raiva, nenhum tipo de mágoa no meu coração com respeito à pessoa de vocês. Pelo contrário, eu tenho consciência de que foi Deus quem permitiu que todo esse sofrimento acontecesse comigo para que eu viesse à frente de vocês, para que eu pudesse salvá-los. Então José tinha consciência de que a história dele estava nas mãos de Deus e que todo aquele sofrimento que ele experimentou de alguma forma o estava trabalhando para o cumprimento do querer e da vontade de Deus. Eu sei que talvez você esteja passando por dificuldades, por sofrimentos, por lutas, todos nós as enfrentamos, não podemos fugir delas. Pelo contrário, precisamos encará-las, precisamos vencê-las. Mas o mais importante do que enfrentarmos os nossos sofrimentos é aprendermos com eles, é aprendermos, permitirmos que esses sofrimentos, eles nos melhorem, a fim de que quando nós alcançarmos aquilo que Deus plantou no nosso coração, a gente saiba proceder diante das novas oportunidades que Deus tem trago diante de nós, ok? Quer vencer o desânimo? Siga o exemplo de José. Eu só quero deixar com você o nosso telefone, o telefone da Paz, 3429-9550, e um convite carinhoso para que você esteja participando comigo todos os domingos, às 20h30, do Culto Cristo Vivo. Se você não é de Belo Horizonte, não pode estar conosco presencialmente, você pode nos assistir pelos nossos canais de comunicação, tanto pelo nosso site, lagoinha.com ou redesuper.com.br, ou você pode nos acompanhar pela nossa TV ou pela Rádio Super 90.1. E caso você seja de Belo Horizonte ou da região metropolitana, eu espero você então na Rua Araribá, número 360, às 20h30, para celebrarmos ao Senhor juntos no Culto Cristo Vivo. Que Deus te abençoe ricamente e amanhã continuamos a responder a essas perguntas tão difíceis aqui no nosso encontro no Profetizando Vida. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.